Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a nossa aula. E na aula de hoje, da disciplina de cálculo de reatores químicos, nós vamos estudar aí os balanços de massa em reatores do tipo semibatelado. Vamos ver as motivações de uso para esse tipo de reator, as estruturas e características específicas desse tipo de equipamento e as equações de balanço de massa em si que regem o desempenho desse reator. Então, bora lá! Em aulas anteriores, nós já discutimos as características específicas de funcionamento, de estrutura e a base geral, da característica reacional desses reatores aí do tipo semibatelado. Entretanto, acho sempre importante a gente ressaltar algumas características e conforme vocês podem ver aí ao lado, o que acontece com os reatores do tipo semibatelado é que a gente tem uma carga de um componente, normalmente aqui eu vou chamar de componente A, vamos assumir que a gente está fazendo uma reação do tipo A mais B forma C. Então a gente vai ter o componente A entrando no reator, que é o componente azul. Depois o componente A previamente carregado, a gente adiciona a quantidade do componente B, que é esse componente amarelo. A reação química acontece à medida que o componente B vai sendo alimentado. E aí a gente pode observar a formação do componente C, que é esse componente rosa aí presente no vídeo do sistema. Após a reação química desejada, a gente faz a descarga e o reator está pronto aí para ser utilizado em um novo processo. Essa é a dinâmica básica aí, mais fundamental que a gente tem para o funcionamento de um reator do tipo semibatelada. Outra pergunta muito comum quando a gente fala em reatores semibatelada diz respeito a por que a gente deve usar um reator semibatelada. A principal motivação para o uso, para esse tipo de reator semibatelado ou semicontínuo, é na promoção aí de aumento de seletividade específica para reações que são processadas normalmente em fase líquida. Tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma reação do tipo A mais B forma D, e essa reação aqui, D, é o componente desejado do meu sistema, e ela tem essa lei de velocidade, dada por RD igual a KD, concentração de A ao quadrado, concentração de B. Ainda dentro desse mesmo sistema, a gente tem uma segunda reação acontecendo, que é uma reação do tipo A mais B forma U, sendo U o componente desejado. E a lei de velocidade aí, para essa segunda reação, é dada por RU igual a KU, concentração de A, concentração de B ao quadrado. Se a gente partir para a definição daquilo que a gente conhece como velocidade instantânea de reação, que aqui está com esse nome, esse símbolo de S de D em relação a U, aqui, claro, tratando da forma mais específica e mais comum, que é relacionando o componente desejado em relação ao componente que é indesejado na nossa reação, a gente pode escrever que esse SDU vai ser a taxa de D sobre a taxa de U, de forma que a gente vai ficar com KD, concentração de A ao quadrado, concentração de B, dividido por KU, concentração de A, concentração de B ao quadrado. Fazendo as devidas simplificações, observem que a gente vai ficar com KD sobre KU, que multiplica CA sobre CB. Logo, observem que para que eu tenha a máxima velocidade instantânea ou a máxima seletividade específica do componente desejado, essa relação aqui ela tem que assumir o máximo valor possível. E a gente tem aqui nas concentrações uma parte muito facilmente manipulável em relação à manutenção dessa concentração aqui mais alta para o componente A, por exemplo, em relação à presença do componente B, e obviamente isso aqui favorece o aumento dessa relação no sentido da formação do componente desejado. Então essa é uma das grandes motivações para o uso aí dos reatores do tipo semibatelada. Óbvio, temos outras aplicações, sempre costumo enfatizar o uso desse tipo de reator, especificamente falando, para aquelas reações que apresentam comportamento reacional pronunciadamente exotérmico. Para essas reações em específico, a junção dos componentes A e B gera uma liberação de calor muito intensa, que por muitas vezes pode tornar muito dificultosa a manutenção da característica térmica da reação. E isso é muito facilitado aí com o uso desse tipo de reator, onde a gente pode fazer uma adição programada e controlada de um dos componentes ao outro. Agora que já sabemos como esses reatores operam e as características desejáveis para o uso desse tipo de equipamento, vamos partir então à fundamentação e construção das equações do balanço de massa para eles. Primeira coisa, para que a gente realize o nosso balanço, vamos considerar aqui a reação mais simples e elementar que pode ser processada nesse reator, que é uma reação do tipo A mais B forma C. Nessa reação, a gente vai considerar que o reagente B está sendo adicionado lentamente a um tanque muito bem misturado que já contém o reagente A lá dentro. Esse reagente B está sendo adicionado com uma vazão aqui volumétrica V0 e está a uma concentração aqui que eu estou chamando de CB0. Isso aqui vai representar o nosso reator aí semi-contínuo
semibatelada. Para esse reator específico, a gente pode fazer o balanço de massa para cada um dos componentes, né? Primeiro a gente vai fazer o balanço de massa para o componente A. Observe que o componente A já estava carregado no reator, né? E para ele a gente não tem nem termo de entrada nem termo de saída. Então a entrada e a saída de A continuam zero, de forma muito similar ao que a gente tinha, né, para a reação de desempenho do nosso reator batelado. A gente vai ter o termo de geração dado pela reação química e o termo de acúmulo, aqui representando a variação do número de mols desse componente ao longo do tempo. Aqui, para esse tipo de reator, a gente pode se utilizar de 3 variáveis para solucionar e resolver os nossos problemas quando a gente fala em reatores semicontínuos ou semibatelado, que são a concentração, o número de mols e a conversão. O que vai determinar aqui qual delas a gente vai usar, né, para o desenvolvimento específico da nossa equação de balanço diz respeito ao qual tipo de dado a gente possui originalmente fornecido pelo nosso problema, pelo nosso enunciado ou pela situação com a qual a gente está lidando dentro da aplicação em específico. No caso do nosso desenvolvimento específico, a gente tem que escolher uma das condições, né, para que a gente resolva o problema. Eu vou escolher a concentração como essa variável de análise inicial. Tá? Lembrando que para nosso sistema a gente sabe que a taxa vezes o volume ali no tempo t vai ser igual a uma derivada da concentração de A vezes o volume em relação ao tempo. Aqui, conforme está explicitado, observe que eu já estou escrevendo o volume também como uma variação do tempo. E essa é a dinâmica, é a tônica aí para os reatores semibatelada. Com isso, a gente não pode tirar o termo de volume da expressão aqui de forma direta, como uma constante, que era a forma que a gente fazia nos reatores batelada, por exemplo. Então agora a gente vai ter que fazer os termos derivados de forma que a gente vai ficar com a expressão do tipo V dCA dt mais concentração de A derivada do volume em relação ao tempo. Aqui o que eu fiz foi aplicar a regra do produto a essa derivada. E agora, né, isso é muito decorrente de uma característica peculiar desses reatores, que é porque o reator está sendo carregado aí ao longo do tempo. Tá? Então a gente vai ter essa variação de volume. Aqui é a primeira atenção que vocês precisam ter. A gente está fazendo uma carga, então a gente vai ter uma variação de volume positiva, né? Mas isso não impede que eu faça um reator semibatelada com retirada de material, com retirada de produto. E para esses reatores eu vou ter uma variação de volume negativa. Ambos eu tenho variação, eu preciso considerá-lo ao longo da reação, é importante que vocês tenham isso em mente. Aqui para esse reator ainda falando, né? A gente vai considerar que a gente tem uma vazão máxima de carregamento do reator, que é esse M0, e ele vai ser o produto aí, né, da nossa massa específica, ρ, pela vazão volumétrica aí de alimentação V0. A massa de líquido que está dentro do nosso reator já, eu vou chamar ela desse M ponto, tá? E ela vai ser definida também da mesma forma que o M0, como a densidade do sistema multiplicada pelo volume do líquido dentro do reator, tá? A gente vai assumir que não tem massa aí, nem saindo e nem está ocorrendo geração de massa dentro do nosso sistema. Com base nessas considerações, a gente pode escrever um balanço de massa global para o nosso reator. Tá? Esse balanço de massa global ele é dado pela vazão máxima da entrada, menos a vazão máxima da saída, mais a velocidade de geração, aí, que é igual ao acúmulo de massa. Como eu disse para vocês, né, a gente não tem saída, a gente não tem geração. A gente tem uma massa que está entrando, que é o componente B que está sendo alimentado, e a gente tem esse acúmulo de massa decorrente da massa que está entrando. Então a gente pode escrever que o M0 menos 0 da vazão que está saindo, mais 0 da geração, vai ser igual à derivada dessa massa em relação ao tempo. Esse termo aqui, conforme eu defini para vocês, ele era o ρ0 vezes a vazão volumétrica de alimentação. E esse outro termo aqui, ó, a massa do reator, é a densidade vezes o volume. Então, juntando esses termos e assumindo que a densidade do nosso sistema é constante, que é uma consideração muito aceitável aí para a maioria das aplicações em fase líquida, eu posso escrever que a derivada do volume em relação ao tempo é igual à vazão volumétrica de alimentação. E aqui a gente tem o que a gente chama de relação linear aí, né, para o nosso sistema de variação de volume dentro de reatores semibatelada. Essa relação linear ela surge quando a gente usa a condição de contorno inicial, de que em V0, né, o volume vale o volume inicial, quando o nosso tempo é igual a zero, né? Para esse caso aqui eu posso usar essa condição de contorno, fazer a integração, e vocês vão verificar que o volume vai ser igual ao V0, que é o volume inicial, mais a vazão volumétrica de alimentação multiplicada pelo tempo, né? Que é a tal da relação linear aí de volume para reatores semibatelada. Agora que a gente já sabe como o volume do reator muda ao longo do tempo, a gente já tem uma função para determinar isso, a gente pode voltar na equação de desempenho do componente A que a gente obteve, derivada ali que dependia da concentração de A,
e, com base nos termos que a gente obteve para a expressão do volume, isolar essa variação da concentração de A no tempo. E com isso, o nosso balanço para o componente A vai ficar escrito dessa forma, que é dCA dt igual a RA menos V0 sobre VCA. Né? Essa aí é a primeira equação de DO, de balanço de massa, né? E ela representa aí a variação da concentração do componente A ao longo do tempo. A gente também pode escrever uma equação aí de desempenho para o componente B. Lembrando da equação geral do balanço de massa, a entrada menos a saída mais geração igual a acúmulo, a gente tem uma entrada para o componente B, diferente do componente A. O componente B está sendo alimentado ao nosso reator, então a entrada de B eu vou considerar aqui em termos molares, ela é um FB0, menos zero da saída, a gente não tem remoção de B ao longo do tempo, mais a taxa de B, né, o termo de geração, a taxa de B vezes o volume do reator é igual à variação do número de mols do componente B ao longo do tempo. Eu posso rearranjar essa expressão para isolar isso em termos da variação do número de mols em relação ao tempo. Então, a variação do número de mols de B ao longo do tempo é igual à taxa de B vezes o volume mais a vazão molar aqui de alimentação. A gente pode reescrever essa fórmula aqui, claramente a gente precisa fazer isso, a gente está escrevendo em termos de concentração. Então, eu posso dizer que NB é a concentração de B vezes o volume, e lembrando a vocês que a derivada do volume em relação ao tempo era a vazão volumétrica de alimentação. A gente viu essa definição ali pela equação geral do balanço de massa. Se a gente juntar, né, todas essas informações, fizermos a derivada aqui, a gente consegue chegar nessa expressão geral, e essa expressão a gente pode isolar para que a gente fique com ela escrita em termos da derivada da concentração de B ao longo do tempo, né, e aí a gente consiga formular aquele sistema de EDOs para que a gente consiga solucionar o nosso problema. Então, a derivada da concentração de B ao longo do tempo é igual à taxa de B, mais esse termo aqui de V0, que multiplica CB0 menos CB, dividido pelo volume do reator. E isso aqui, ó, é a equação diferencial do balanço de massa do componente B. Observe que a gente já tem duas equações diferenciais para representar o sistema, uma para o componente A, uma para o componente B, e uma equação aí terceira, né, que é a equação da derivada do volume ao longo do tempo, que pode ser resolvida de uma forma linearizada, né, como V igual a V0 mais a vazão volumétrica de T, ou pode ser resolvida também como uma EDO. Por fim, chegamos à última equação aqui, né, do componente C. A derivada do número de mol do componente C ao longo do tempo é igual à taxa de C vezes o volume, a gente não tem entrada nem saída do componente C. E lembre-se que, por definição, a taxa de C, né, e pela característica estequiométrica A mais B forma C, é a reação que a gente está considerando, o RC é igual ao menos RA, tá? Então é só para lembrar aqui da definição. Da mesma forma que fizemos para os componentes A e B, a gente pode escrever esse termo também em relação à concentração, e com isso chegar nessa equação maior, e essa equação a gente pode simplificar e isolar o termo aqui, ó, para a derivada da concentração do componente C ao longo do tempo. Fazendo isso, a gente pode escrever que a derivada da concentração de C em relação ao tempo é igual à taxa de C menos a vazão volumétrica de alimentação vezes a concentração de C dividido pelo volume. Essa aqui, ó, é a EDO do balanço de massa do componente C, e esse sistema de EDOs precisa de auxílio computacional para ser resolvido. Essa é a característica básica aqui desse tipo de sistema. Vamos ver como é que a gente compila essas informações então. Bem, pessoal, para compilar essas informações, né, a gente tem que ter em mente o que é que a gente tem de equacionamento e o que é que a gente precisa resolver desse equacionamento para que a gente tenha aí o desempenho dos nossos reatores semi-batelada respondidos. Primeira coisa, a gente tem a equação obtida pelo desenvolvimento da equação geral do balanço, que é a equação para o volume, né, a variação do volume ao longo do tempo, a derivada do volume com o tempo é o V0, e a gente tem a condição de contorno para ela, que em T igual a zero, o volume, né, do nosso reator é igual ao volume inicial. Temos a equação para a concentração de A, a derivada da concentração de A no tempo é igual a RA menos V0CA dividido por V. Para ela, em T igual a zero, a gente sabe que a concentração de A ali vale C a zero, né, é a condição de contorno dela. Terceira equação, a equação para o componente B, derivada da concentração de B em relação ao tempo é igual a RB mais V0, multiplica ali CB0 sobre CB dividido por V. Para essa equação a gente sabe que em T igual a zero a gente tem a concentração de B igual a CB0. Lembrando que esse desenvolvimento foi todo feito aí para um sistema reacional, né, onde a concentração do componente B, né, representa o componente que está entrando, então a gente está para uma reação do tipo A mais B forma C, com o componente B sendo alimentado. A gente tem a equação do balanço aí para o componente C, né, a derivada da concentração de C no tempo é igual a RC, menos a vazão volumétrica, a concentração de C dividido pelo volume, e T igual a zero, a concentração de C
é igual à concentração de C inicial. Observe que a gente tem 4 EDOs, né, para esse sistema, e ressalto que a gente pode resolver, né, isoladamente ali o sistema com 4 ou com 3 EDOs. Né? Se a gente quiser resolver com 3 EDOs, a gente vai partir para o fato de que a equação pode ser linearizada ali para o volume. Né? A gente pode obter que V é igual ao volume inicial mais a vazão volumétrica vezes o tempo, e assim resolver o sistema com 3 EDOs. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para os reatores semi-batelada. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Ressaltando aqui que temos exemplos disponíveis no canal para esse tipo de problema, para esse tipo de problemática. E a gente se encontra então na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!